né? E o que aconteceu? O Comitê Judiciário intimou o FBI dos Estados Unidos a respeito do meu caso e a respeito do Brasil, a respeito da cooperação do FBI com o Alexandre. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Tem novos desdobramentos já programados a respeito desse fato que eu não posso dividir com vocês, mas tem um deles que eu posso certamente falar a respeito, que é o fato de que a gente teve essa organização, a ADF, se juntando conosco nessa luta. E eles acabaram de fazer um posicionamento público a respeito da situação do Brasil. Se você não sabe quem é a ADF, se chama Alliance Defending Freedom, né? Aliança em Defesa da Liberdade. É uma organização global baseada em Washington, dedicada a defender a liberdade religiosa, a vida, a dignidade humana, enfim, direitos humanos, as liberdades individuais. Eles têm 30 anos e tem vários casos onde eles trabalharam na Suprema Corte, brigando por direitos fundamentais. Estamos falando de advogados, dos melhores advogados do mundo, gente muito comprometida. E a gente, por exemplo, tá? Vários casos, se vocês lembram do caso famoso do confeiteiro Jack Phillips na Suprema Corte, o cara que não quis fazer um bolo com coisas relacionadas a um casamento gay por razões religiosas, o cara não quis, obrigaram ele a fazer o bolo, a coisa entrou na Suprema Corte e eles ganharam. Depois teve o caso da Trinity Lutheran Church, né, Igreja Luterana, que tinha sido retirado de um programa estadual na Califórnia só por ser cristã, foi lá na Suprema Corte, a EDF, com eles. Uma lei da Califórnia que obrigava as organizações pró-vida a defenderem aborto, eles estavam lá. Eu estou falando de gente com casos vitoriosos na Suprema Corte. Então, entendam, é um apoio pesado, é a primeira ONG internacional que se junta a gente. Opa, esse aqui daqui a pouquinho, esse aqui. O que diz a ADF? Eles falam assim, é um call to action, é um apelo à ação. A call to action é quando alguém conclama as pessoas a agirem. Apelo para desafiar a censura estatal brasileira levado a órgão internacional de direitos humanos. Está aqui, ó. Em meio à contínua crise de censura no Brasil, uma delegação de membros do Congresso brasileiro, bem como de jornalistas brasileiros e internacionais, solicitou a ação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, juntamente com a ADF Internacional, instando o órgão a tomar medidas imediatas em defesa da liberdade de expressão. Deixa eu diminuir o ar-condicionado aqui, porque está ficando calor. A comissão, que tem o poder de responsabilizar o Estado brasileiro por seus atos de censura, concordou com uma reunião entre os seus comissariados titulares e os jornalistas e membros do Congresso afetados. Entre os presentes estavam o jornalista Paulo Figueiredo e Michael Schellenberg, sujeitos a investigações criminais secretas por reportarem sobre a tendência autoritária dos tribunais brasileiros e os seus esforços de censura. Júlio Paul participou como consultor jurídico para a América Latina da ADF Internacional. O objetivo da reunião foi instar a comissão a exigir que o Brasil respeite o direito à liberdade de expressão e responda às alegações de que esses indivíduos foram alvo de investigação e restrição dos seus direitos, além dos motivos pelos quais o Estado procura defender os esforços de censura que vão contra as suas obrigações em matéria de direitos humanos. Os comissários da Comissão Interamericana se reuniram com as supostas vítimas e compartilharam que a comissão leva a sério essas violações de direitos humanos e solicitaram aos participantes que apresentassem provas adicionais das ações de censura do juiz do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes. Famosão, Alexandre.
Aí diz aqui, o estado de censura do Brasil é grave e piora, posicionando o país como um dos piores em restrições à expressão nas Américas. A intervenção da Comissão Interamericana de Direitos Humanos é fundamental, porque sem liberdade de expressão, todos os direitos humanos ficam comprometidos. Estamos particularmente preocupados com o fato de que o Estado brasileiro ter como alvo a expressão cristã, incluindo visões pró-vida e outros discursos baseados na fé. E aí eles falam aqui frases do Michael Schellenberg. Michael Schellenberg, estou sendo investigado criminalmente pelas autoridades brasileiras por expor as suas tentativas de censura. Colocam frases do Marcel Van Hatten. E aí, meu amigo, eu vou colocar, vou pedir aqui a Suheli, que é a editora do nosso site, que coloque essa notícia, eu vou mandar aqui para ela, que coloque essa notícia no nosso site, no paulofigueiredoshow.com, na íntegra. Mandei aqui para ela, porque eu não quero passar o programa inteiro aqui lendo o posicionamento da ADF. Mas o importante para vocês é o posicionamento, é a corroboração de tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Calma que isso não é a cereja do bolo. Eu estou falando de um pedaço das ações. Eu já vou entrar na parte do Congresso dos Estados Unidos e do FBI. Já vou entrar. Mas é importante que nós saibamos que nós temos a primeira ONG internacional robusta, de peso, se manifestando publicamente e dando um apoio robusto às nossas ações. Então essa é uma vitória muito grande, pode sair muita coisa daí. Eu sei o que vai acontecer? Até sei. Algumas coisas me parecem extremamente prováveis. Nós temos um cenário ótimo e um cenário bom. Eu não vou dividir ainda com vocês, porque, como vocês sabem, a gente vai, como está escrito aqui, nós estamos submetendo provas adicionais pela primeira vez. E nós, eu estou otimista pelo cenário ótimo. Então, vamos esperar as cenas do próximo capítulo. Mas o segundo assunto para o qual eu tenho que falar com vocês, esse tipo de coisa tem sido até meio engraçado, porque o Paulo Figueiredo Show é um programa para eu comentar as notícias que acontecem, né? As notícias que eu leio, as notícias que eu vejo. Mais recentemente, eu tenho comentado mais sobre as notícias que eu vivo do que as notícias que eu descubro, né? Que eu leio, que eu me informo, assim como vocês. Então, eu contei aqui no programa há mais ou menos um mês atrás, não sei se vocês lembram, mais ou menos um mês atrás, eu contei que eu, Paulo, estava um dia em casa quando eu recebi uma ligação de um agente do FBI, né? Uma dessas coisas meio surreais, né? Uma coisa de filme. Para quem não lembra, eu estava em casa, trabalhando, na verdade, estava numa outra ligação, toco meu telefone aparece lá. Federal Bureau of Investigation, esse serviço de identificação do Google, né? Ou seja, uma ligação legítima do FBI. E eu fiquei ali, FBI ligando, caramba, agora a gente tá com problema, né? Porque enquanto era só a Polícia Federal, tava tudo certo. Agora, o FBI tá ligando, caramba, vamos ver o que será que arrumaram contra mim. Isso foi logo depois da coletiva de imprensa, logo depois que a gente estava marcando a audiência no Congresso dos Estados Unidos. Então, eu atendi o agente do FBI, eu já contei essa história no ar, mas estou recapitulando só para vocês entenderem. O agente do FBI falou, olha, estou entrando em contato, eu sou agente fulano de tal, estou entrando em contato, porque nós estamos trabalhando em cooperação com o governo brasileiro, e numa investigação, e o governo brasileiro queria muito te ouvir, queríamos saber se na data tal ou na data tal você está disponível para comparecer aqui, ou nós vamos à sua casa, ou... Eu falei, o FBI vindo à minha casa com a Polícia Federal? Então você vai no prédio do Departamento de Justiça, que a gente vai interrogar você e etc. Babá. Eu ouvi aquela coisa toda e tal. Aí falei assim, perguntei, vem cá, eu tô sendo acusado de algum crime, ou investigado por algum crime? E eu acho que a gente não esperava essa pergunta, porque ele deu uma gaguejada ali e falou, não, eu não sei essa informação, porque a investigação está sendo conduzida pelo governo brasileiro. Aí eu falei, governo brasileiro? O governo brasileiro? Então qual é o papel do FBI que está me ligando nessa investigação? Não, eu quero deixar claro que essa não é uma investigação do FBI, é uma investigação do governo brasileiro. Nós aqui só estamos
fazendo o papel de facilitar as comunicações entre vocês e tudo mais. Facilitar as comunicações? Olha, existe um procedimento para me informar, se quiserem me ouvir, que se chama intimação. Existe um processo para intimação de depoimento. Esse processo segue normas internacionais. O governo brasileiro emite uma carta rogatória, que é analisada aqui pelas autoridades americanas. A carta rogatória chega para mim, eu sei qual é a qualidade na qual vou ser ouvido, se é como testemunha, se é como investigado, sobre o que é, vou constituir um advogado, vou pedir acesso aos autos, e aí, sabendo do que existe contra mim nas versões, aí eu posso depor. Não existe dificuldade de comunicação. Eu moro num lugar certo e sabido tem 9 anos que eu moro nessa casa, que eu tô aqui. Eu acho que não tem muita dificuldade. Faz a carta rogatória chega. Essa esculhambação que a Polícia Federal, a qual a Polícia Federal se sujeitou no Brasil, do Alexandre intimar as pessoas por WhatsApp para depor, e aí o cara tem que ir lá sem saber se vai ser preso, em que qualidade, com advogado sem acesso aos outros. Essa esculhambação de Brasil, esse troço não funciona aqui nos Estados Unidos. Aí o agente do FBI falou assim, carta rogatória que o senhor quer, né? Eu falei, carta rogatória. E saiu uma reportagem até do Paulo Capelli, a reportagem Polícia Federal toma olé de ex-Jovem Pan. Não foi olé. Olé, se eu tivesse dado um somebody love, nem achei que a reportagem do Capelli foi imprecisa. Né? O título é que talvez seja impreciso, porque agora você pediu o cumprimento da lei, olé, né? E parece que um médico aqui nos Estados Unidos foi chamado, inclusive, depois. Só que eu percebi que o que estava acontecendo era uma clara tentativa de intimidação. Eu percebi que o que estava acontecendo era o cara do FBI me ligando para me intimidar, para ver se eu me cagava nas calças. O FBI, e agora? Ai, meu Deus, vou para debaixo da cama. E agora, meu Deus, tem que ir lá, agora eu tenho que ir lá falar. E para ver se me calava. Para eu ir lá, por agente do FBI com o Departamento de Justiça e Polícia Federal dentro da minha casa, me interrogando, para ver se eu parava de falar, para ver se eu parava as minhas ações aqui no Congresso, etc, etc. E desculpa, queridos, vão intimidar a PQP. Não tenho medo de FBI. Eu sou criminoso, pô. Então, quando terminou a ligação, eu liguei para minha advogada aqui dos Estados Unidos. Ela falou, absolutamente ilegal, cabe inclusive indenização contra você. E eu falei, não tem problema. O que eu vou fazer agora nesse momento é que eu vou ligar, e vocês sabem da minha relação com o pessoal do Congresso dos Estados Unidos, liguei para alguém do Comitê Judiciário, com quem eu já vinha em interlocução, porque o Comitê... Por que não o Chris Smith? Por que não? Porque o Comitê Judiciário é o comitê que tem o poder de oversight, né, o poder de supervisão do FBI. Então o FBI responde dentro do Congresso ao Comitê Judiciário. E aí eu fiz um depoimento formal, fui lá, né, eu já uma dessas minhas idas frequentes ao Congresso, fui lá, contei a história, fiz um depoimento formal por escrito, etc. E na hora isso chocou os caras do comitê, o Jim Jordan, né, que é o deputado aqui, um deputado muito importante, quase foi presidente da casa. Chocou os caras, porque isso se trata do que eles chamam de repressão transnacional. Guardem esse termo. Repressão transnacional. Em inglês, transnational repression. Eu digo que vocês guardem esse termo porque é importante. Eu tô contando uma história para chegar num desdobramento. Né? Aliás, agora estamos aí perto de 20, e isso vai fazer esse vídeo que é muito importante. A bomba vai chegar daqui a pouco. Se você não achou ainda que o caso da Comissão Interamericana foi uma bomba, eu vou chegar na bomba daqui a pouquinho. Então, eu fiquei quieto quando eu fiz esse depoimento, sabia que a investigação estava acontecendo, mantive a minha colaboração, e eis que veio ontem a bomba que eu aguardava, a bomba que eu vinha prometendo a vocês, uma delas. Né? E o que aconteceu? O Comitê Judiciário intimou o FBI dos Estados Unidos a respeito do meu caso e a respeito do Brasil, a respeito da cooperação do FBI com o Alexandre. Isso foi objeto de várias matérias aqui nos Estados Unidos, inclusive do respeitado Daily Wire. E eu reproduzi a matéria
em português do Daily Wire, tá no meu site. E eu sempre falo para você que você pode ter todas as... Isso não vai sair na mídia brasileira, ou talvez parece que saiu alguma coisa na Gazeta do Povo, mas parcialmente. Você vai ter as reportagens que importam em português no meu site, paulofigueiredoshow.com. Você pode se inscrever, inclusive de graça, lá para receber um e-mail no fim do dia com as principais notícias. Mas o que diz a reportagem? Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.